Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, todos os dias, para a glória de Deus, uma palavra aos nossos corações. Estava meditando aqui agora na carta de Paulo aos Romanos e tem um assunto que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses últimos 15, 20 dias, mais ou menos assim, e um pouco menos de um mês. E enquanto eu meditava aqui e lia a carta do apóstolo Paulo, ele trouxe ao meu coração que veio de encontro àquilo que ele tem ministrado. Texto base de hoje, capítulo 1 da carta aos Romanos, versículos 11 e 12. E assim está escrito: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. O apóstolo Paulo escrevia essa carta enquanto ele estava em Corinto, uma cidade grega, então existia uma grande distância entre o local onde ele escrevia e os destinatários com a qual receberiam ele mais tarde. O apóstolo Paulo provavelmente estava na sua terceira viagem missionária de todas aquelas que ele fez, e ele escreve algo, e no meio de uma oração, esses versículos aqui, eles compõem a oração do apóstolo Paulo aos Romanos. E é maravilhoso como o desejo dele encontrar essas pessoas, o desejo que ele tem de rever essas pessoas, de encontrar e ter um tempo de comunhão com elas, para um motivo específico. O apóstolo Paulo fala que ele desejaria muito vê-los, encontrá-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos. Olha só que maravilha. Num tempo onde nós vivemos divisões, onde nós vivemos um certo até combate um contra o outro, querendo mostrar quem sabe mais, quem pode mais, quem fala melhor, quem tem mais posses e tudo mais. O apóstolo Paulo aqui lembrando que o caráter do cristão é o caráter da comunhão, e eles precisam entender que dividindo, quando nós falamos das coisas do Senhor, existe uma linguagem de multiplicação. Quando nós falamos do reino de Deus, o dividir, ele é multiplicar, e essa é a tônica, o centro dessa mensagem que eu quero compartilhar com você hoje aqui. O apóstolo Paulo falava que ele gostaria de encontrar essas pessoas para que ministrasse aquilo que o Senhor estava ministrando sobre a vida dele, para que ele derramasse aquilo que ele havia recebido da parte do Senhor e também receber aquilo que Deus havia estava entregando para os romanos naquele momento. Ele fala aqui no finalzinho desses dois versículos que eu falei: por meio da fé mútua, a de vocês e a minha, para que nós nos consolemos uns aos outros. E o fato é que nós fomos criados como um corpo aqui na Terra justamente para isso. Quando nós chegamos lá no finalzinho da Bíblia, no livro do Apocalipse, observamos que a noiva, caracterizada como nós, os filhos de Deus, aqueles que se encontrarão com o noivo, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que a própria noiva, a noiva se ataviou-se a si mesma. E o que isso quer dizer? Que a própria noiva prepara. Então existem situações, dons, talentos, habilidades, uma infinidade de situações que estão no outro, que podem somar e agregar na minha vida, e da mesma forma aquilo que eu carrego tem como missão impactar e abençoar a vida do meu próximo. Então, no momento onde nós vemos tantas disputas, cada vez que a gente abre as redes sociais, a gente vê guerras acontecendo, disputas, são religiões uma contra a outra, pessoas uma contra a outra, time um contra o outro, partido político um contra o outro. Eu quero lembrar você que nós, como cristãos aqui nessa terra, nós temos uma missão diante desse mundo tão conflituoso que nós observamos aí. Nós temos a missão de proclamar o caráter do Senhor Jesus. Nós temos a missão de proclamar os princípios e valores do Senhor. E eu quero lembrar você aqui que quando nós compartilhamos algo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, mais feliz é quem dá do que aquele que está recebendo. Porque existe um princípio de multiplicação quando nós entregamos algo que o Senhor nos entregou. É maravilhoso isso, porque isso funciona de forma física, financeira, de qualquer forma, mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre os dons, sobre os talentos, sobre as habilidades que o Senhor derramou sobre a vida deles. E o meu convite a você nessa terça-feira é que você compreenda e entenda que existem qualidades em você que talvez só você tenha recebido da parte do Senhor, no meio que você vive, no núcleo social que você vive, e aquilo que Deus recebeu não foi para morrer em você. Não é para que você se soberbeça, que você cresça ou que você apareça, não. É para que você derrame, para que você distribua, para que você divida, para que o dom do Senhor se multiplique em nosso meio. Essa é a missão do dia de hoje. Encontre algo que você é bom e oferte para a vida de alguma pessoa neste dia que o Senhor te preparou. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos juntos aqui na Tua presença, Senhor. Nós queremos Te agradecer, queremos Te louvar, Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por podermos começar o dia com a Tua palavra, Senhor. Falamos sobre aquilo que o Senhor tem entregue a nós como um presente, como um dom, como um talento, como uma habilidade, Senhor. O apóstolo Paulo falava aqui aos romanos que ele ansiava, Senhor, ele estava ansioso para encontrar os romanos ali naquele momento, para partilhar aquilo que o Senhor havia entregue sobre a vida dele, Pai, para que eles pudessem fazer uma troca, e que isso esteja vivo nos nossos corações, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos entender que o princípio do reino de Deus, quando falamos acerca de dividirmos aquilo que o Senhor tem nos entregue, nós falamos também sobre multiplicação, porque naquilo que dividimos é o Senhor mesmo em que multiplica, Pai. Foi assim com os pães e peixes, Pai amado, foi assim com tantas outras vezes que o Senhor fez com que acontecesse, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, que isso fique vivo nos nossos corações, que o Senhor nos conduza, Pai, a pessoas ao longo desse dia, para que nós possamos derramar aquilo que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Esta é a minha oração nesse dia que o Senhor preparou. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e encontre uma pessoa hoje ao menos, para que você possa derramar aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. E amanhã nós estamos aqui, se Deus quiser, para mais uma mensagem diária. Até lá.